Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sabatina do UOL em parceria com a Folha de São Paulo, com os candidatos das capitais em todo o país. Eu, Leonardo Sakamoto, colunista do portal UOL, junto com Paulo Sperbi, da Folha de São Paulo, iremos entrevistar os candidatos e candidatas à Prefeitura de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E para começar esse debate, para inaugurar essa série de sabatinas com os candidatos a Porto Alegre, convidamos e temos aqui hoje Juliana Brizola, deputada estadual Juliana Brizola. Ela é porto-alegrense, advogada, foi vereadora na Câmara Municipal de Porto Alegre e está candidata pelo PDT. As regras são muito simples, teremos 45 minutos para todos os candidatos. O tempo começará a contar a partir do momento da nossa primeira pergunta e após os 45 minutos o som será cortado, até porque para garantir justiça para todo mundo. Parece um pouco falta de educação, mas de certa forma a gente garante assim justiça para todo mundo, porque todo mundo terá o mesmo tempo e no minuto final a candidata terá direito às suas considerações finais. E aí eu queria começar perguntando o seguinte, candidata, Porto Alegre, como todas as outras cidades do país, foi afetada pela Covid-19, pela pandemia, deixou centenas de mortos e tudo isso mais. Eu queria saber o que a senhora teria feito diferente se fosse prefeita durante o auge da pandemia do coronavírus. Bom dia a todos, bom dia a todas, saudação especial para vocês aí que estão fazendo essas entrevistas, obrigada pela oportunidade. Então, Sakamoto, inclusive, essa é um questionamento super, da hora, o que teríamos feito diferente ou o que teríamos feito parecido. E, em primeiro lugar, eu gostaria de registrar que a pandemia foi algo que nos pegou completamente de surpresa e não foi diferente com, enfim, os prefeitos do Brasil afora, os governadores, todo mundo, aos poucos, se adequando, tentando entender quais seriam as melhores medidas, as mais eficientes, não só para salvar a vida, mas para conter, também o avanço do próprio contágio. Então, aqui em Porto Alegre, o atual prefeito, na minha opinião, ele começou muito bem, Ele inclusive, acabou enfrentando setores que, enfim, teoricamente o apoiaram na última eleição. Acho que ele, enfim, pensou, refletiu e viu o quanto seria, perigoso manter as coisas abertas. Então, acho que ele começou bem, assim como o próprio governador também. Ao longo, da pandemia, as pressões começaram a voltar e, enfim, na minha opinião, ele começou aí a titubear um pouco mais. O que eu teria feito de diferente, especificamente, nós aqui em Porto Alegre temos 3 hospitais fechados que estavam com UTIs, eles estavam prontos para funcionar, mas o prefeito, ele não foi por esse caminho de abrir todas as possibilidades. E eu faço essa reflexão porque nós ficamos aqui muito tempo em bandeira vermelha, e isso gerou várias questões, questionamentos e tudo mais, e às vezes eu fico pensando se por acaso ele tivesse optado enfim, por manter aberto, por abrir, o Álvaro Alvim, o Parque Belém e metade do Beneficência Portuguesa, os 3 atendendo o SUS. Será que a gente teria ficado menos tempo na bandeira vermelha? Eu acredito que sim, porque, claro, a bandeira vermelha foi necessária, mas a gente sabe o que ela acabou afetando, Muita gente perdendo emprego, muita gente tendo que fechar o seu negócio. Então, talvez o que eu tivesse feito de diferente teria sido justamente isso. Eu teria feito um esforço para abrir esses leitos que estavam equipados, esperando, para que a gente pudesse permanecer menos tempo, já que o cálculo, era muito feito em cima de vagas, de leitos. Aqui se chegou a vários momentos uma saturação beirando 90 e tantos %. Então, de primeira, assim, eu teria feito com que esses hospitais eles fossem abertos para atender a população, para que a gente pudesse ter minorado essa questão da bandeira vermelha e do fechamento geral, não é? Paula?
Candidata, a senhora é neta do ex-governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, também foi governador do Rio de Janeiro, e prefeito de Porto Alegre, que é o cargo que a senhora está disputando agora. Quando governador, ele construiu cerca de 6.000 escolas, especialmente na área rural, para tentar erradicar o analfabetismo, e junto com essas escolas, uma estrutura de entrega de calçados e material escolar para as crianças. A educação também é uma pauta da senhora. Eu gostaria de saber se eleita, o que a senhora faria de diferente pela educação em Porto Alegre? Então, Paula, por certo, né, que a bandeira da educação é algo muito importante, enfim, todo esse histórico do meu avô Leonel Brizola, mas eu acredito que hoje a educação para todo mundo, né, é algo assim que a gente precisa dar um salto. Aqui o Rio Grande do Sul e a própria capital, a gente já foi referência em qualidade de educação, mas infelizmente nos últimos tempos a gente vem amargando índices muito ruins. A gente já detectou que aqui Porto Alegre investe em educação. A gente gasta um valor acima, inclusive, de outras capitais. Infelizmente, isso acaba não se refletindo, por exemplo, no IDEB. Então, há algo de errado na gestão nesse sentido. Nós queremos ir a fundo para identificar por que, mesmo tendo o investimento adequado, mesmo o plano de carreira dos professores municipais sendo um dos melhores planos de carreiras do Brasil, isso ainda não reflete no IDEB. Nós acreditamos muito na escola de tempo integral, como resgate desses números do IDEB. O tempo que a criança passa dentro da escola, em vários países desenvolvidos, isso já foi comprovado que melhora os resultados dos alunos. Então, a escola de tempo integral é um grande objetivo nosso. Nós entendemos que a criança que permanece mais do que 4, 5 horas na escola tem um rendimento melhor. Até porque pode ter, né, nesse tempo, nesse período, reforço, né, em alguma questão que ela esteja um pouco mais deficitária. Então, em relação ao IDEB, nós acreditamos muito no tempo integral, né, naquela escola que não é só o português, a matemática, tem todo um conjunto de situações que fazem com que o aluno possa ter um melhor rendimento. Agora, a educação municipal, sobretudo, é a educação infantil, não é? Então, aqui a gente ainda vive um momento de déficit, né, de vagas de creche, ainda tem muita criança na fila, e nós queremos fazer um grande programa, né, de nenhuma criança sem creche, para que a gente possa garantir esse direito que é constitucional. Outra questão que a gente também observou, e a pandemia trouxe com muita força, foi que mais de 70% de quem estava na linha de frente do combate à Covid são as mulheres, né, as enfermeiras, as serventes de hospital, e que muitas vezes essas mulheres, elas não têm o apoio necessário para poder trabalhar. Tanto é que quando veio a pandemia e daqui a pouco começou a se reabrir muitas coisas, muitas mulheres ficaram desempregadas porque as crianças estavam sem escola, sem creche, e a primeira a perder o emprego é a mulher. Então, nós também entendemos que seria muito importante um programa de creche noturna para atender essas mães que precisam trabalhar à noite ou que, por exemplo, querem estudar para se capacitar. Eu tive semana passada na Vila Cruzeiro e conheci lá a Verônica, que é mãe de 3 filhos, um de 17 que já saiu de casa, e ela tem uma menina de 10 e um menino de 6, e ela trabalha à noite, não é? E eles ficam sozinhos em casa. Uma menina de 10 cuida de um menino de 6. Ela me disse, eu vivo com o meu coração na mão, toda vez que toca meu telefone no meu serviço, eu já fico preocupada, achando que alguma coisa aconteceu. Inclusive, o meu patrão sabe disso, e ele sabe que qualquer coisa eu vou ter que sair correndo, o que gera uma instabilidade para a mulher. Então, esse programa de creche noturna para mim, assim, a menina dos meus olhos. Eu acho que a gente precisa incentivar a mulher trabalhadora, e a gente precisa de política pública para auxiliar. Esse
Esse, na verdade, é o dever do Estado, né? No momento que a gente discute Estado mínimo, Estado máximo, não, é um Estado indutor, não é? De políticas públicas para ajudar aqueles que mais precisam, e nesse caso, na questão educacional, então, escola de tempo integral, 100% das crianças que têm direito à creche na creche, e também essa possibilidade de creche noturna. Só complementando, candidato, um complemento rápido. O prefeito Marquesan instituiu as escolas comunitárias, que não são necessariamente públicas, elas são custeadas também pela iniciativa privada, mas prestam um serviço público. A senhora é favorável a esse modelo? Olha, esse modelo não é o ideal, Paula, na verdade, né? A gente entende que educação é algo que deve ser ofertado pelo município. É que nem a saúde, é que nem a segurança. Mas a gente também vive com aquilo que a gente tem no momento. Não vamos negar a importância dessas conveniadas que estão, né, oferecendo vagas, por enquanto que o poder público não tem. Por isso que a gente também, num projeto, inclusive, de desenvolvimento para a cidade de Porto Alegre, para resgatar emprego, renda e trabalho, a gente tem um projeto de obras públicas, né, para gerar renda e tal. A gente vai chamar a construção civil, que é um setor que emprega muito e que paga diretamente. Consequentemente, a prefeitura vai arrecadar mais para aplicar em saúde, segurança e educação, mas também um grande projeto de construção de creches públicas. Queremos aumentar o número de creches públicas, mas enquanto isso não acontece, a conveniada faz um papel muito importante. Agora, eu entendo que tem que ter uma melhor fiscalização com o serviço que as conveniadas acabam oferecendo, porque muitas vezes o poder público vai lá, né, repassa o dinheiro que eles têm direito, mas não fiscaliza para ver se as condições, porque eu já visitei várias conveniadas que são realmente muito tristes, acabam sendo depósitos de criança, e a gente não pode só pensar no lado de onde deixar a criança, né, para a mãe trabalhar. Nós também temos que pensar aonde ela está ficando, o que ela está tendo acesso. E todas têm direito ao mesmo tipo, né, de educação, as mesmas oportunidades. Então, a gente tem esse objetivo de construir, de aumentar o número de creches 100% públicas, mas, é claro, vamos manter as conveniadas, sim, até que a gente consiga 100% de vagas nas redes públicas. Candidata, é claro que estamos falando de uma eleição municipal, né? 2020 são as eleições municipais, mas 2022 também está aí, né? E cidades como Porto Alegre, né, São Paulo, Rio de Janeiro, o que acontece nelas também ajuda a reverberar, ajuda a repercutir o que acontecerá nos próximos anos até as eleições gerais de 2022. Nesse sentido, uma das principais críticas que têm sido feitas em todo o país junto a partidos de esquerda seria uma falta de uma unidade nas candidaturas no primeiro turno, no sentido de uma pulverização dessas candidaturas que acabariam atrapalhando a eleição ou impedindo, inviabilizando o retorno da esquerda ao comando de determinadas capitais. Eu queria que a senhora comentasse como é que a senhora vê isso em Porto Alegre, se existe unidade no discurso da esquerda, nas propostas, e se você vê uma possível união em torno de qualquer candidato ou candidata que venha a chegar ao segundo turno. Então, Sakamoto, essa é uma pergunta que a gente responde muito, eu acredito, porque acho que em algum momento todo mundo esperou uma certa unidade, até pelo momento que a gente vive. Isso não foi possível aqui em Porto Alegre, infelizmente isso não foi possível. Muito também porque os partidos, né, enxergam que com essa, agora como não se tem mais aquela aliança na proporcional, sobretudo o nosso campo, né, enfim, me considero de centro-esquerda, preocupado, né, em poder fazer uma bancada, mesmo que não se chegue no executivo, que se tenha uma boa bancada, e acredito que isso aí foi um pensamento da maioria dos partidos, fortalecer o legislativo. Acho que muitos partidos acabaram lançando por isso também, né? Cada um seu candidato. Aqui em Porto Alegre, não só no nosso campo, mas a gente tem 13 candidaturas, acho que é um número bastante alto comparado às últimas eleições, e isso mostra justamente isso, a preocupação dos partidos em fortalecer, em permanecer com as suas bancadas ou aumentar a sua bancada. O campo da esquerda é complicado, sabe? Há muitos anos, assim, eu tinha um grande amigo que faleceu,
até ele é o ex-marido da presidente Dilma, o Carlos Araújo, e ele dizia, eles tinham uma frase, né, que dizia: a esquerda só se une na cadeia, né? Não é bem isso, né? Mas é assim, aqui em Porto Alegre tivemos várias conversas. Conversei muito com o PSOL, com a Fernanda Melchiona, que é uma pessoa que eu já convivi na Câmara, tenho o maior respeito pelo trabalho dela, uma deputada federal, super combativa. A Manuela Dávila, que, enfim, foi minha colega deputada estadual, inclusive é minha amiga, tenho o maior respeito pelo trabalho dela. Ocorre que o PDT vive um outro momento, né? Faz mais de 16 anos que meu avô faleceu, e nós ficamos muito tempo num limbo, né, andando para cá, andando para lá, participando de vários governos, né, mas com pouca identidade, vamos dizer assim. O PDT meio que servia para qualquer lado, né, e com a entrada do Ciro Gomes, a gente deu uma reunificada, porque eu costumo dizer que quando o meu avô era vivo, o PDT tinha suas divisões, mas ele chegava, ele unificava todo mundo. Tinha-se um projeto coletivo dentro do partido, que era fazer Brizola presidente da República. Por mais que tivessem diferenças de um campo ou de outro dentro do partido, ele chegava, estava lá o nosso projeto coletivo. Quando ele se vai, o PDT perde muito desse projeto coletivo. Se tem muitos projetos individuais, e isso faz com que a gente vá perdendo a identidade. Quando o Ciro opta por vir para o PDT, a gente dá uma azeitada nessa máquina. O PDT volta a ter um projeto nacional, hoje projeto de desenvolvimento nacional, que é liderado por ele, e isso faz também com que o partido sinta necessidade de apresentar candidaturas para fortalecer o projeto nacional liderado por Ciro Gomes. E aqui Porto Alegre foi muito nesse sentido que o PDT entendeu que na última eleição já não tinha participado com cabeça de chapa, né? Inclusive fui eu candidata a vice do Sebastião Melo. Isso prejudicou muitas questões. Nós tínhamos 8 vereadores, acabamos ficando apenas com 3. Então, é o projeto, né? É o projeto que a gente apresenta para a nação, que é, sim, diferente do projeto do PT. Eu não vou, assim, me aprofundar nessa análise, mas o projeto do PT, ele é baseado em 2 questões econômicas, né? É a sociedade de consumo, né? E os ajustes fiscais que foram feitos. E nós acreditamos num outro processo. Como eu disse antes, aqui a gente teve várias conversas, mas o PT sempre, assim, querendo figurar, né, como protagonista. Mesmo aqui, abrindo mão da cabeça de chapa para a Manuela, a gente sabe, quem acompanha aqui, a Manuela já foi 2 vezes e nunca conseguiu o apoio do PT. O PT apenas agora fez isso, deu um passo para trás, porque percebeu que praticamente também seria melhor para o partido apoiar a Manuela, que sempre foi uma grande aliada deles, e que, inclusive, na última eleição foi vice, né, candidata a vice do Haddad. Então, a Manuela merecia, né, essa consideração depois de tudo. Mesmo assim, alguns setores do PT titubeavam em apoiar a Manuela, queriam cabeça de chapa. Então, nunca se abriu a possibilidade de, por exemplo, o PDT indicar um vice dentro dessa chapa, não é? O PDT serviria apenas para empurrar esse caminhão, que nem diria o meu avô Leonel Brizola. E aí eu entendo que esse mesmo pensamento que o PDT teve, olha, não, nós queremos fortalecer esse projeto, nós temos um projeto nacional para apresentar para o país, que passa pela eleição municipal, não temos conversa porque não estamos dispostos a apenas empurrar o caminhão. Acredito que a mesma coisa o PSOL pensou, porque o PSOL ainda queria fazer umas prévias, mas nem isso o PT aceitou. Então, assim, o nosso campo ele tem uma dificuldade muito grande quando se chega no PT, porque o PT tem essa forma, né, de fazer alianças. Muitas pessoas que já fizeram aliança com o PT saíram desgostosas, né? Porque eles querem sempre impor, porque dizem que são, vamos dizer assim, o maior partido de esquerda, e eu tenho o maior respeito, tenho muitos amigos dentro do PT, mas eu acho que já chegou, né? Eles já tiveram 16 anos no poder, muito que a gente está vivendo aqui tem a ver com eles, porque as mudanças que eles fizeram não foram tão sólidas assim. E acho que, se é para pensar no bem do povo brasileiro, do povo de Porto Alegre, enfim, o PT tinha que dar um passinho para trás, né? Porque na eleição de 18,
a gente viu o que acabou acontecendo. É verdade, nós do PDT esperávamos um apoio do PT, porque tínhamos pesquisas que mostravam que no segundo turno o Ciro poderia ganhar do Bolsonaro, diferente do PT, que é o que justamente hoje acontece. O que acontece se chega no segundo turno? Será que o PT já vai ter conseguido ultrapassar, né, toda essa negação que existe em relação a ele? Ou será que o PT é o melhor adversário para a direita num possível segundo turno? Candidata, Eu vou pedir até desculpa para a Paula. Paula, desculpa, eu só queria, na verdade, fazer uma pequena, pensar uma coisinha bem pequena e rápida que a candidata falou, que eu achei interessante, que é nessa questão não é uma comparação, mas essa questão da presença tanto de Leonel Brizola quanto da presença de Ciro Gomes no PDT. É possível dizer que o projeto desenvolvimentista do Ciro, ele é um norte para o PDT, ele é central no PDT da mesma forma que era o projeto de Leonel Brizola, ou seja, Ciro substitui Leonel Brizola nesse processo, então, no imaginário do PDT? O projeto de desenvolvimento nacional, enfim, do companheiro Ciro Gomes, tem tudo a ver com aquilo que meu avô queria para o Brasil, há anos atrás, com alguns ajustes necessários do tempo, né? Eu não tenho como te dizer se ele substitui. Para mim, o meu avô é insubstituível, né? Acho que o papel de Leonel Brizola na história política do Rio Grande do Sul, do Brasil, ele é enorme. Inclusive, até hoje, é muito atual. Mas o que me faz assim brilhar os meus olhos quando eu vejo o Ciro é porque ele trouxe de volta essa esperança deste projeto. E ele tem um respeito muito grande pela memória do meu avô Leonel Brizola. Ele considera muito a trajetória, ele respeita. Então, eu posso te dizer assim, não, eu não acho que ele substitui, porque dizem que ninguém é insubstituível, né? Mas nesse caso, para mim, é completamente insubstituível, mas eu acho que ele trouxe uma vida nova para o PDT, ele resgata muitos valores do meu avô Leonel Brizola, e justamente nisso que tu falaste, Sakamoto, esse projeto de desenvolvimento nacional, que é um estado indutor, né, de desenvolvimento. Paula? Candidata, aproveitando que a senhora falou do Ciro Gomes, parte da esquerda criticou o PDT por causa do segundo turno da eleição presidencial. A senhora acha que um apoio do Ciro Gomes ao Haddad no segundo turno teria alterado esse resultado? Talvez Bolsonaro não tivesse sido eleito? Olha, se a gente for para os números, tá? A gente vai ver que todos os votos dados para Ciro Gomes no primeiro turno foram para o Haddad no segundo turno. Mesmo que ele não tivesse ficado aqui para fazer campanha, que eu acho que ele tinha esse direito, porque o PT também não foi muito bacana com ele, né? Inclusive retirando de última hora o apoio do PSB, enfim, a gente não precisa resgatar tudo aquilo, mas a gente se lembra, né? A Marília Reis e tudo mais. Então, enfim, a relação com o PT é sempre assim, gente. A gente dá, e na hora da volta ela não existe. Isso não foi só com o Ciro, isso aconteceu também com meu avô Leonel Brizola. Inclusive, eu nunca vou me esquecer do velório dele no Rio de Janeiro, que ele estava sendo velado quando o ex-presidente Lula entrou, inclusive acompanhado da Marta Suplicy, com uma rosinha vermelha na mão. E lá no Rio de Janeiro o velório foi um velório muito popular, né? Era gente do povo mesmo indo lá se despedir. E quando o Lula entrou, o povo todo começou a cantar: "Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão". Então, assim, os votos do Ciro, isso a gente já estudou, foram todos para o Haddad. Então, eu não vejo que isso tenha prejudicado. Eu já penso ao contrário. Será que se por acaso a gente tivesse tido o apoio do PT, a gente não tinha ganho do Bolsonaro no segundo turno? Eu acho mais provável. E já que a gente citou o Bolsonaro aqui, como que a senhora avalia a gestão do presidente? Lastimável. Enfim, nos últimos acontecimentos, por exemplo, um negacionista, né, da pandemia, uma pessoa que despreza a vida, na minha opinião, que receita remédio que não tem a menor comprovação de eficácia. A outra coisa que eu entendo que, na verdade, é o que sempre se achou que pudesse salvar o governo Bolsonaro, a questão econômica. A gente nunca viveu tanto desemprego,
A gente nunca viveu também uma alta de preços tão grande. Então, eu acho o governo dele um desastre. Tudo aquilo que ele se propôs, nada disso ele conseguiu. O que ainda segura ele um pouco é o Paulo Guedes, pela relação que ele tem com o mercado, mas a gente sabe que a gente está vivendo um dos piores momentos da economia e não adianta. A gente quer falar de educação, a gente quer falar de segurança, a gente quer falar de saúde, mas se a gente não leva em consideração a economia, nada disso, né? Não pode, a gente não pode ter investimento, a gente não pode ter política pública, então a economia é algo muito importante. Então, eu considero lastimável. Agora, também defendo que o povo brasileiro tem que aprender com seus erros. Não adianta toda hora a gente querer um impeachment, sabe? Eu acho que é muito importante que ele foi eleito nas urnas, né? E eu acho que o ideal é derrotá-lo nas urnas mesmo, com a vontade popular. Então, engatando essa resposta, candidata, o prefeito Nelson Marquesan, ele é alvo de uma discussão de impeachment no Rio Grande do Sul. A senhora concorda com esse processo? Vê ele como oportunista, eleitoreiro, ou acha que é válido? Olha, então, ele tem uma acusação, né, de ter usado o dinheiro, vamos dizer, que seria para combater a pandemia, de forma errada. Ele se defende dizendo que usou para publicidade, para informar a população. Ontem mesmo teve depoimento na Câmara de Vereadores aqui do ex-ministro Mandetta, enfim, explicando que aquilo poderia ser, que é correto e tudo. Eu, mais uma vez, entendo que esse processo de impeachment ele não seria necessário. O prefeito Marquesan hoje tem uma rejeição enorme. Eu não sei quem será a próxima prefeito, mas para mim está bem claro que ele tem essa rejeição muito por conta do governo que ele fez. Agora, eu entendo que isso poderia ser resolvido nas urnas. Eu acho que fragiliza o processo, acho que ele acaba se vitimizando, né? E a verdade a cidade ficou largada por 3 anos. Agora, hoje mesmo eu ainda estava andando pela rua vendo um monte de máquina e obra, coisa que não aconteceu durante esses 3 anos. Então, tudo isso que ele está sofrendo, na verdade, o processo de impeachment, também é muito do que ele plantou. Porque não é possível o executivo não ter relação com o legislativo. E não adianta ficar só sempre dizendo, mas eu não faço toma lá da cá. Ok, mas você tem que ter uma relação com a Câmara de Vereadores, porque é por lá que passam os projetos. Tem que ter relação com os servidores públicos, porque eles servem ao público na saúde, na educação, na segurança, então algum tipo de relacionamento. Então, vamos dizer assim, essa personalidade do prefeito levou ele está passando por esse momento. Também não acho que é só um erro o impeachment, entende? Ele está colhendo aquilo que ele plantou. Mas eu entendo que a gente está tão próximo da eleição e esse processo de impeachment ainda pode fazer com que ele se saia como vítima, o que ele não é. Paula? Candidata, a senhora antes, ao falar da questão do Bolsonaro, comentou a importância da economia. Em nível municipal, a economia também é importante. O orçamento aprovado para o ano que vem prevê 7,9 bilhões de reais, um equilíbrio dentro dessa finança, inclusive com superávit. Se eleita, como que a senhora manteria o superávit sem deixar as contas no vermelho? E é possível dar conta do seu programa de governo com esse orçamento ali aprovado? Então, na verdade, o orçamento ele existe, né? E o gestor, sem ser redundante, gestiona. Ele elege aquilo que ele entende que é prioridade. Uns entendem que é prioritário gastar mais em segurança, alguns em saúde, outros em educação, outros dividem igualitariamente. Entendo que sim, tudo aquilo que a gente está propondo tem cabimento dentro do orçamento, gerenciando, tira daqui, bota para cá, e eu acho que esse é um grande papel do prefeito. Aqui em Porto Alegre, nós, como eu te disse, nós temos, aos moldes desse projeto de desenvolvimento nacional, nós temos um projeto de desenvolvimento municipal, que replica muito do projeto do Ciro Gomes. Para começar, já que a gente tem que resgatar emprego e renda aqui, a gente justamente pensou num grande plano de obras públicas envolvendo a construção civil. E justamente com este plano, a gente acredita que a gente também tem como arrecadar mais, a prefeitura vai arrecadar mais.
e podendo, então, gestionar mais ainda, com mais dinheiro para a educação, para a saúde, para a segurança, que nós entendemos são essas 3 áreas prioritárias. Agora, é claro, quando é o que eu costumo dizer, quando o Marquesan sentou lá na cadeira, ele deve ter se surpreendido com muitas coisas. Nem tudo, quando a gente é candidato, a gente tem acesso, não é? Sentando lá, a gente vai ter que rever tudo, ver quanto vamos ter, porque tem muito desse dinheiro do orçamento que é preso, né? Que não tem como gastar em outras coisas, tem todo o passivo dos servidores públicos, que sempre tem que ser pagos, mas eu entendo que esse orçamento é extremamente factível dentro de tudo que a gente está apresentando. Nós não temos nenhum projeto mirabolante, como, por exemplo, o metrô e tudo mais. E, claro, buscar os recursos que Porto Alegre tem direito. A gente estava falando do Bolsonaro. Uma coisa é o que eu penso politicamente do Bolsonaro, como uma cidadã, né, ou até mesmo como uma deputada. Agora, uma vez prefeita, as relações elas têm que ser institucionais. Eu vou procurar o presidente Bolsonaro para cobrar tudo aquilo que Porto Alegre tem direito. E Porto Alegre tem direito. Nós temos que ter projetos para apresentar ao governo federal. Inclusive, o atual prefeito perdeu vários investimentos por conta de prazo, por não ter projeto. E isso é uma questão também de competência e eficiência, que a gente entende que tem como aumentar esse orçamento, inclusive. Aproveitando, a senhora falou da retomada, né, do processo de retomada pós-pandemia. Bem, antes até da pandemia, Porto Alegre, uma das discussões, um dos problemas era a alta taxa de informalidade, de trabalho informal dentro da região metropolitana. É claro que a pandemia destruiu empregos, né? Porto Alegre por um lado, você não teve tanta quantidade de mortes como outras grandes capitais, ficou numa quantidade de tempo muito grande sobre bandeira vermelha. Isso, é claro, deprecia o nível de atividade econômica e coloca uma série de desafios. Aí eu queria primeiro que a senhora falasse um pouco como, na verdade, gerar empregos formais na cidade de Porto Alegre, né? E, ao mesmo tempo, uma outra consequência foi um aumento da população em situação de rua, né, em Porto Alegre. E eu queria também como enfrentar o aumento da população em situação de rua, garantindo qualidade de vida e dignidade a essa população. Então, realmente eu acho que esse é um grande desafio, né? Não só aqui em Porto Alegre, é claro, mas para os próximos prefeitos, prefeitas. A gente viveu esse ano atípico, completamente atípico. A geração de empregos, nós estamos buscando justamente esse projeto que eu te digo, um grande plano de obras públicas, para que a gente possa aumentar o emprego formal, inclusive, porque a construção civil, ela responde imediatamente para isso, não é? Agora, nós também entendemos que tem que ter uma política pública de apoio ao comércio local. A prefeitura, ela pode comprar, né, por exemplo, aqui em Porto Alegre, nós temos uma zona sul rural, onde são produzidos os pêssegos. São pêssegos maravilhosos, a Paula deve conhecer, mas se um dia o Sakamoto puder vir aqui, eu faço questão de presenteá-lo com uma caixa de pêssegos da querida Vila Nova. Então, a gente tem um projeto de também fomentar esse comércio local. Como? As escolas ali da zona sul da Vila Nova, contratando para merenda, por exemplo, os pêssegos, né? Usando, por exemplo, as costureiras da localidade para fazerem os uniformes. Esse fomento do comércio local é muito importante, e a prefeitura ela tem como fomentar através das suas compras públicas, né? Que toda a prefeitura faz várias compras públicas, que a gente consiga fazer daquele comércio local ali respondendo imediatamente para aquela localidade, porque eu entendo Porto Alegre como um todo, mas cada localidade tem a sua peculiaridade e entendo que é muito, muito provável que quando tu começa a fomentar a localidade através desses recursos da prefeitura, a gente consegue revitalizar e aos poucos isso ir se respingando, né, por toda a cidade. Mas é um grande desafio o próximo ano. Aquele que se eleger, que acha que vai encontrar um tempo fácil, já não vinha fácil, né? A falta de recursos e tudo mais, mas agora vai ter que ter muita criatividade. Eu me lembro muito que o meu avô, Leonel Brizola, ele dizia: as pessoas se elegem governador, prefeito, acho que vão chegar lá, abrir um cofre, vai ter um monte de dinheiro. Geralmente não é assim. Então, tem que se ter muita criatividade
e nesse sentido também eu estou me cercando e estou montando um time que está estudando muito essa questão, porque, como eu disse, tudo passa pela questão econômica, né? Então, isso é muito importante. E justamente, eu tô formando esse time porque eu também acredito muito que a gestão, ela não é feita só pela prefeita, né? A prefeita, muitas vezes, não entende tanto de saúde, que nem alguém da área da saúde, mas ela vai saber escolher as melhores pessoas, né, para aquelas áreas, para que seja realmente um time tocando Porto Alegre com bastante comprometimento. E, Mas não essa, tenha e, dúvida que e desculpa interromper, mas a questão das pessoas em situação de rua, do aumento das pessoas em situação de rua? isso é uma questão que a gente vai ter que se debruçar muito aqui em Porto Alegre, porque, olha, aumentou demais, 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 demais. Há uns 10 anos atrás, teve uma política muito eficiente aqui, foi na gestão do prefeito Fogaça, onde se conseguiu tirar quase 100% dos moradores de rua, e justamente Porto Alegre, que é uma cidade que tem inverno, né? As pessoas sofrem muito. O atual prefeito fechou, né, vários abrigos. Agora nós temos que resgatar essas pessoas e dar dignidade. Tem vários tipos de pessoas que estão na rua. Tem uns que estão na rua já há muito tempo mesmo. Tem uns que vieram para a rua agora por necessidade, né? Então, nós temos que ter a política adequada para cada um. Tem uns que, enfim, que já estão na rua há mais de 5, 6, 7 anos e que nós também temos que respeitar, nós não podemos, enfim, obrigá-los, né, a sair da rua. Agora, tem uns que estão ali por necessidade, e que se tu estende a mão, se tu tem um abrigamento adequado, que respeite a dignidade deles, porque existe toda uma rede de apoio que está sucateada, infelizmente, que está largada, que não está sendo dada a devida atenção, por isso que aumentou tanto. Anteontem ainda eu passava na porta de um abrigo que tem aqui na Ipiranga, e vi a fila que tinha de gente para entrar. Então, tem muita gente procurando abrigo e não está encontrando porque as vagas foram fechadas. Então, nós queremos ampliar essa rede de amparo, queremos tirar todas aquelas pessoas que quiserem sair da rua, dando uma oportunidade de emprego. Claro que isso não é da noite para o dia, ninguém aqui vai ficar enganando, dizendo que no primeiro dia, olha, vamos tirar, não. Isso tudo vai ser uma política de continuidade, mas na minha gestão eu quero muito fortalecer essa rede de apoio a essas pessoas que, enfim, que estão na rua e que merecem dignidade, né? Candidata, a senhora se definiu como de centro-esquerda. Nessa eleição, a gente tem outras duas candidaturas femininas à esquerda, a Fernanda Melchiona, do PSOL, e a Manuela Dávila, do PCdoB. De que maneira a senhora se diferencia delas? São todas mulheres, jovens e mais a este campo de esquerda. Qual que é o seu diferencial? Olha, na verdade, é justamente a minha vertente, a minha origem trabalhista, né? Porque se tu for, acho que até a gente já conversou uma vez sobre isso, Paulo, mas se tu for ao pé da letra, que significa o partido, por exemplo, da Manuela, é o Partido Comunista, né, do Brasil. E o que é o comunismo? Né? Então, assim, para começar isso, eu sou trabalhista, não sou comunista, meu avô sempre dizia, a gente gosta tanto da propriedade privada que a gente quer ela para todo mundo e não acabar com a propriedade privada, como é, por exemplo, um preceito do comunismo. Nós, por exemplo, não temos nenhuma dificuldade com parcerias público-privadas, nós também não temos nenhum problema com a privatização, se ela é bem feita, se ela é feita para o povo, e claro, nunca abrindo mão dos serviços essenciais, né? A gente não entende que seja, vamos dizer assim, positivo para o povo privatizar a saúde, a educação, a segurança, dentre outras questões, né, que não tocam no município, mas, por exemplo, de um estado, a energia, são coisas essenciais que um país sério, um estado sério não pode abrir mão. Mas nós não temos preconceito nesse sentido. Nós estamos abertos, né, naquilo que for bom, naquilo que melhorar a vida das pessoas. Então, na minha opinião, nós temos várias questões que a gente converge em relação à política para a mãe trabalhadora, em relação à própria questão educacional,
mas nós entendemos que o Brasil ele tem que ser para todos. Essa disputa de direita e de esquerda muitas vezes prejudica ali a política pública que deveria estar sendo realizada. Ninguém se elege nesse país só com o voto da esquerda ou só com o voto da direita, não é? Então, eu acho que também o nosso país está precisando um pouco mais de união, assim, no sentido de todos nós enxergarmos, olha, somos brasileiros, quem é que quer um país ruim? Quem é que quer um país economicamente saturado? Quem é que quer um país onde o serviço público seja precário? Pode até ser que tenha uma meia dúzia aí que queira, que vai morar em Miami, né, e fica só falando de longe, mas a realidade é essa. Agora, temos algumas diferenças, sim, sobretudo nesse aspecto mais ideológico e de campo mesmo, né? Nós os trabalhistas, a origem, enfim, o doutor Getúlio era um grande fazendeiro, o Jango também, um grande fazendeiro, homens ricos, na verdade, que não vieram da classe pobre, diferentemente, claro, do meu avô, que sim, foi um menino bastante pobre, mas então eu vejo essa diferença nesse sentido. E claro, também a outra questão que eu vejo clara, assim, é que toda essa discussão dessas pautas identitárias que a Manuela e a Fernanda levam tão assim como à frente, né? Nós enxergamos muitas vezes como uma cortina de fumaça, certo? Quando começa a se discutir, porque na escola estão... Né, agora estão dizendo que vai ter um banheiro unissex, ou então o professor está doutrinando, e no tanto que na escola pública, infelizmente, a gente não tem muitas vezes nem papel higiênico, a merenda é péssima, e aí fica se discutindo questões que, na verdade, como diz o Ciro, é uma cortina de fumaça para que a gente não discuta aquilo que está afetando na vida da pessoa. E isso não quer dizer que a gente não entenda que tem racismo, que tenha fobia com gays, com lésbica, que discriminem a mulher, tudo isso a gente sabe, mas a gente quer mudar isso através de política pública, para que não só numa guerra ideológica, você é contra, eu sou a favor. Não, isso entendo eu, que isso não vai nos levar a lugar nenhum. Acho que a gente tem que fortalecer essas pessoas mais vulneráveis através de política pública. A senhora falou... Oi, Paula, você ia falar alguma coisa? Não. Desculpa. A senhora falou a gente perguntou com relação à questão da nacionalização das eleições, de tudo isso mais, e acho que ficou bem claro o ponto com relação ao projeto do PDT, o projeto nacional, o projeto regional, tudo isso mais. E ficou também claro as opiniões da senhora sobre a questão de segundo turno. Só que a senhora não respondeu. Se por um acaso o PDT não vier a figurar entre os candidatos ao segundo turno das eleições municipais em Porto Alegre, a senhora e o partido apoiariam os candidatos mais à esquerda ou ficaria neutro? Bom, eu posso te dar a minha opinião pessoal, eu não posso responder totalmente pelo partido, porque eu não sou presidente do partido aqui em Porto Alegre, nem estadual. Eu sou a candidata, enfim, da mesma forma que eu aceitei ser candidata por um pedido do partido, eu também, enfim, o que o partido definir vai ser o que eu vou fazer, mesmo que seja ao contrário daquilo que eu penso, porque eu entendo que quando tu tá num partido, tu tem, né, enfim, eu sempre, as pessoas se filiam aos partidos muitas vezes sem nem ler o estatuto, sem saber o que o partido defende, depois ficam lá, né, surpresas com algumas coisas. Não é o meu caso, eu conheço bem o PDT nesse sentido e sou uma soldada do partido, assim como eu aceitei ser candidato e vou aceitar a posição. Agora, eu entendo que sim, nós não podemos somar com retrocesso, nós não podemos somar com esse projeto também neoliberal, que privatiza por privatizar e privatiza de forma errada, vende mal, né, o que é público. Então, assim como eu também espero enfim, que essas outras candidaturas mais do nosso campo nos apoiem, se nós chegarmos, é claro que é o que eu penso, acho que nós temos que discutir um apoio dentro daquilo que a gente acredita, não totalmente, né, porque senão estaríamos apoiando eles já, mas que a gente tenha algum tipo de convergência maior, que eu acho e entendo que sim, que passa pelo que apresenta a Manuela Dávila, passa pelo que apresenta a Fernanda Melchiona, enfim, eu acho que é por aí, realmente. Agora, isso aí é uma coisa que o partido vai ter que definir, acho que depois da eleição do primeiro turno, que eu acredito vou estar lá, se Deus quiser, senão a gente vai fazer uma reunião do partido, enfim, vamos ouvir todas as pessoas envolvidas, os vereadores, né, o diretório municipal,
mas eu, particularmente, entendo que o PDT não pode fugir daquilo que é a sua história, que é a defesa do povo trabalhador, que é a defesa do serviço público, a defesa de um Estado indutor, de política pública. Então, eu respondo a tua pergunta dessa forma. Paula, eu acho que tem um espaço ainda para a Paula fazer uma pergunta curta, se a candidata der uma Sim. resposta curta, até porque depois a gente tem um tempinho final para as considerações. Paula? Complementando rápido, então, as pesquisas indicam que a candidata Manuela Dávila deve estar no segundo turno. Pessoalmente, então a senhora apoiaria ela? Claro que sim. Pessoalmente, eu apoiaria ela, como apoiaria a Fernanda também. Agora, o que eu acho é que a pesquisa ainda não reflete exatamente aquilo que vai se dar no segundo turno. Bem, nós estamos chegando ao final da sabatina com a candidata à Prefeitura de Porto Alegre, Juliana Brizola. E agora a gente vai deixar esse tempo final para ela fazer algumas considerações, né, esse minuto final para ela fazer algumas considerações, e já agradecemos a presença dela nesses 45 minutos de conversa com o UOL e com a Folha de São Paulo. Candidata. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar falando com esses veículos tão importantes, veículos nacionais. Sou admiradora da Paula, ela sabe disso, de ti também, Sakamoto, apesar de a gente nunca ter se falado, eu quero te dizer que eu te sigo, te leio, acho as tuas considerações muito boas, inteligentes. Agradecer a oportunidade de estar aqui falando com esse público, colocando um pouco de quem eu sou, né? Eu hoje estou deputada no meu 3º mandato, vocês disseram, eu já fui vereadora. Sou formada em Direito, acabei fazendo um mestrado em Ciências Criminais. Sou mãe, tenho 2 filhos, e eu vejo que a nossa cidade está muito mal cuidada, está muito maltratada. As pessoas estão na rua, as crianças voltaram para a sinaleira, a cidade está feia, esburacada, as paradas de ônibus são velhas, e eu quero cuidar da cidade de Porto Alegre. Temos uma chapa 100% feminina para abraçar com muito carinho a nossa cidade de Porto Alegre. Obrigada. O tempo acabou. A gente agradece novamente Juliana Brizola, do PDT, candidata a prefeita de Porto Alegre. Agradecer novamente também a parceria com a Folha de São Paulo, repórter Paulo Sperbi, que dividiu comigo a tarefa de entrevistar a Juliana. E não perca as outras entrevistas com os outros candidatos e as outras candidatas à Prefeitura da capital gaúcha. Muito obrigado e até lá. Qual?